Boa noite para todo mundo. Vamos então a uma aula com conteúdo, né? E hoje a gente vai falar sobre experiência do usuário. Aula de hoje, Fundamentos de Web Design, livro 1, o que é UX. O nosso conteúdo de hoje então é, primeiro, o que é UX, áreas que compõem a UX, o usuário, que é o centro do processo no caso, uma breve história sobre o UX, e aí a gente começa a falar sobre algumas pequenas técnicas, que são aquelas técnicas utilizadas mais no começo do processo, ou seja, quando você ainda tem uma ideia, mas essa ideia ainda não está formatada. Então a gente vai falar sobre Design Thinking, Design Sprint, Kanban, Card Sorting, Sitemap, Wireframe, protótipos e Storyboard, ok? Storyboard, né? Eu falei história do passarinho. Lembrando que se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, eu agradeço. Então vamos começar então. O que é UX? Experiência do usuário, UX de User Experience, é um tema bastante subjetivo. É difícil dizer como desenhar uma experiência do usuário, de maneira objetiva e direta. Mas é possível aprendermos como desenhar um produto, serviço ou ambiente que proporcione uma experiência satisfatória para alguém que os use, identificando todos os aspectos de interação do usuário com este produto, ou serviço ou ambiente. Não existe aplicativo de celular, software, desktop ou site de internet sem usuário. Uma ideia só vira um produto quando é usada por alguém de verdade. E um produto só é um sucesso quando a pessoa tem uma experiência voltada exclusivamente para ela. A área de UX, experiência do usuário, é um campo riquíssimo de conhecimento e desafios sobre como facilitar o contato dos usuários com produtos digitais e como essas pessoas se sentem. Vocês vão ver então, obrigado Arthur, vocês vão ver então que desenvolver uma experiência de usuário é você utilizar uma série de técnicas, e para você utilizar essas técnicas a gente vai lançar mão de diversas disciplinas, de diversos conhecimentos. A gente pode falar de por exemplo, ciência da informação, que é a ciência que veio da biblioteconomia. A gente pode falar de psicologia, a gente pode falar da área de desenho mesmo, design. Então tem muita coisa envolvida. Mas antes a gente precisa conhecer o que é realmente experiência do usuário, tá? E como uma pessoa, a experiência do usuário, então, é a definição de como uma pessoa se sente ao usar um produto. Então, a experiência do usuário é um sentimento, não é uma coisa objetiva. E é por isso que, na página anterior, a gente estava falando de subjetividade. E existe uma definição, inclusive, na ISO. Na ISO 9241, a definição na ISO para a experiência do usuário são as respostas e percepções de uma pessoa resultantes do uso de um produto, sistema ou serviço. Para quem não sabe o que é ISO, eu coloquei um quadrinho aí explicando o que é ISO, tá? São normas para levantamento de sistemas interativos. Então, a experiência de usuário é um assunto multidisciplinar, como eu já havia dito. Você vai ter um pouco de psicologia, antropologia, ciência da computação, design gráfico, design industrial, ciência cognitiva, que basicamente estuda como que as pessoas aprendem, tá? Apesar, então, da experiência do usuário estar presente em produtos físicos e produtos virtuais, serviços, ambientes, aqui a gente vai abordar um tipo muito específico de produto, que são sites para a internet ou aplicativos para a web, como queiram chamar, tá? Primeiro, experiência. O que é uma experiência? Experiência é qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. Então, a gente pode, na hora que a gente vai tomar um café, por exemplo, muitas coisas vêm na nossa cabeça. Você pensa na vivência que você já teve com aquele produto que é o café, você tem um sentimento, geralmente é um sentimento bom, de
aconchego, né? O café costuma passar esse sentimento para a gente. Você tem aquele café costuma vir com um acontecimento. O que eu quero dizer com isso? É o momento da pausa no trabalho, é o momento em que você vai se sentar para poder conversar com os amigos. Então, tanto é um acontecimento que essa pausa no trabalho passou a se chamar hora do café, ou seja, o produto ficou associado àquele momento, àquele acontecimento. Então, a experiência do usuário, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que a experiência do usuário vai muito além de uma coisa objetiva. Ela tem muito a ver com emoção, né? E muitas vezes o site da internet ele vai ser eficiente ou não em passar uma emoção. E o usuário, quem é o usuário? Do dicionário, aquele que, por meio de uso, serve-se de algo ou desfruta de suas utilidades, por direito de uso, né? Apesar de pensarmos automaticamente em pessoas, o usuário pode ser um sistema. Veja, você tem um sistema aqui que manipula uma série de dados. Esse sistema ele pode receber consultas de outro sistema. E aí, nesse caso, esse outro sistema é o usuário. Você pode, por exemplo, fazer um aplicativo num tablet, onde você tem lá peixinhos nadando, para que o seu gato de estimação brinque com o tablet. E aí o usuário não é uma pessoa, é um animal de estimação, como está dito aí. No caso do usuário ser um sistema, pode ser que o software que você está produzindo envie mensagens para outro software. Então nós temos uma definição muito ampla do que é usuário. Isso para a gente entender que a experiência do usuário ela é muito múltipla. Você pode ter uma série de possibilidades e isso permite, isso faz com que você tenha que pensar em todas elas, e não só em tipos diferentes de pessoas. Vai além disso, né? E quem são os responsáveis pela experiência de usuário em qualquer setor? A gente pode pensar inicialmente que é o pessoal que desenha o produto, ou seja, o pessoal do design. Mas não é só isso. O pessoal que desenha o produto faz parte, mas quem vai, por exemplo, desenvolver o produto, seja os programadores mesmos que vão sentar e codificar o produto, também são responsáveis pela experiência do usuário. E aí você fala dos gerentes de equipe, os redatores que definem os textos que aparecem no site, são também responsáveis pela experiência do usuário, e assim vai. Nós temos uma equipe multidisciplinar responsável pela experiência do usuário. Um exemplo de UX. ClearRx é um sistema de embalagem para quem usa medicamentos com receita, que torna mais fácil as pessoas saberem como tomar seus remédios. Ele é um exemplo de como o UX pode influenciar toda uma estratégia de negócio. Após sua avó ter tomado o remédio de seu avô por engano, a estudante de design Deborah Adler decidiu desenvolver esse sistema como sua tese de mestrado. Ele tem as seguintes características: contém a prescrição e a posologia do frasco para que não haja enganos. O nome do medicamento está escrito não só na face lateral como no topo. Na face há importantes informações pessoais e relativas ao medicamento. Tem faces planas para que a informação seja lida com mais facilidade. Existem anéis de diferentes cores, para que, no caso de existir mais de um frasco em casa, se possa diferenciar que o frasco pertence a quem. Depois de concluir sua tese, Deborah levou sua ideia à Target e juntos criaram o sistema completo. A Target é uma empresa varejista gigantesca nos Estados Unidos, tipo uma Americanas, tá? E ela desenvolveu o produto, e o produto hoje está à venda. Geralmente, quando eu vou lendo essas apostilas que eu monto, eu vou também revisando aquilo que eu fiz. Eu acabei de ver um problema nessa página especificamente, está falando aqui em tese de mestrado. Não existe tese de mestrado.
ou é uma dissertação de mestrado, ou é uma tese de doutorado. Tese de mestrado não existe. Eu vou depois substituir esse tese aqui por dissertação. Mas vamos ao assunto. Então a gente conseguiu encerrar aqui o que é o UX. A gente já sabe o que é o UX. É uma confluência de várias técnicas para poder melhorar e otimizar a experiência do usuário. E responsáveis pelo UX somos todos nós que vamos trabalhar na área de TI. Tá? Agora que a gente já sabe o que é o UX, vamos entender quais são as áreas que compõem a UX. E como a gente já havia dito, as áreas que compõem o UX são muitas. Quem começou a falar sobre o UX, o que a gente pode dizer de criador do termo, foi o Donald Norman, através desse livro aqui, O Design do Dia a Dia. Áreas que compõem o UX. O termo UX foi criado por Donald Norman, professor de ciência cognitiva. Também foi vice-presidente de tecnologia avançada da Apple. Ele é o autor do livro mais famoso sobre o assunto, O Design do Dia a Dia. Norman comentou em uma entrevista: "Eu inventei o termo UX porque achava que a interface do usuário e usabilidade eram muito restritos. Eu queria cobrir todos os aspectos da experiência de uma pessoa com o sistema, incluindo o design industrial, gráficos, a interface, a interação física e o manual." Uma definição de Norman para o UX: é o modo que você experimenta o mundo, é o modo como você experimenta a sua vida, é o modo que você experimenta um serviço. Então é isso, experiência é você experimentar um produto, um serviço, e no caso da nossa disciplina aqui, nós estamos falando de experiência que o usuário vai ter com uma página que nós vamos criar lá na frente, tá certo? E aí, finalmente, vamos então falar sobre a origem. A origem a gente já falou. Sobre a interação entre as diversas áreas que compõem o UX. Vocês estão vendo aí que são muitas áreas. Esse círculo no meio aqui, esse círculo maior, é justamente a disciplina de projeto de experiência do usuário, ou User Experience Design. E dentro dele nós temos uma série de outras disciplinas, outros conhecimentos. Esse gráfico ele foi feito pelo pesquisador Dan Saffer. Ele criou esse gráfico para demonstrar a interação que existe entre diversas áreas para definir o que é o UX. Então, o design de experiência do usuário utiliza pesquisa, design, produto, métrica para definir uma experiência. Vamos falar um pouquinho sobre essas áreas que estão aqui. Para começar, a arquitetura de informação, que é uma das mais importantes. A arquitetura de informação cuida da estrutura da informação que vai ser utilizada pelo sistema. Também é dela que vem os wireframes. Então vejam, wireframe é uma primeira técnica de experiência do usuário, de projeto de experiência do usuário, e ela veio da arquitetura da informação. Um wireframe é uma espécie de esboço inicial da página de um site ou aplicativo. É uma versão primitiva do visual de um projeto. Vocês vão entender exatamente o que é um wireframe se vocês olharem para essa ilustração que está aqui. Você desenha as telas de um futuro sistema através de wireframes, ou seja, uma versão rascunhada do que vai ser a estrutura do site no futuro. Então a gente representa visualmente como que vão ser as telas do site ou do aplicativo de celular através da elaboração do layout com wireframes. Esses wireframes vieram da arquitetura da informação. A gente também tem a área de design gráfico. A área de design gráfico vai nos trazer um estudo sobre a interface do usuário com outra preocupação. A preocupação agora é com o layout do produto. A preocupação anterior não tinha uma preocupação com layout, tinha mais uma preocupação sobre a estrutura, o que ia ter dentro do site. Aqui a gente está falando sobre o layout do produto ser bonito e adaptado ao público específico que será o usuário. Então, você tem que pensar, por exemplo, na faixa etária, no tipo de profissão que aquela pessoa pode ter específica, isso é levado em conta também. Qual é o tipo de
o tipo de conhecimento, ou seja, qual o grau de escolaridade da pessoa. Mas, basicamente, um layout bonito ele tem que ser impactante para prender a experiência do usuário, prender o usuário na sua utilização. Também vai a preocupação aqui no design gráfico com tipografia. O que eu quero dizer com tipografia? O tipo de letra que você vai utilizar no site. E também a questão da harmonia cromática, a escolha das cores que serão utilizadas para que o site fique realmente agradável e que ele impacte positivamente a experiência do usuário. Uma outra área importante é o que a gente chama de design de interação. Professor? Oi, pode falar. Esse negócio das cores, eu estava lendo um tempo atrás em relação à psicologia das cores. Sim. Existem cores até que, se for um site assim, para vender, que for vender algum produto, existem até cores que estimulam a pessoa a comprar, sei lá, não sei, influencia até nisso. Eu não sabia disso. É verdade, é verdade. Uma das coisas, por exemplo, que eu posso te dizer sobre psicologia das cores, você nunca vai ver uma escola com paredes pintadas de amarelo, porque isso faz as crianças ficarem mais agitadas. Geralmente as cores são mais quentes. calmas. As cores quentes, né? É, isso mesmo. Então tem cores mais frias, cores mais calmas, cores mais quentes, e tudo isso influi a questão do design gráfico, né? Isso tudo a gente tem que ter noção. É por isso que antes da gente cair na codificação de HTML, CSS, sair programando, a gente antes vai ter que aprender essas noções sobre design gráfico, arquitetura de informação, ou seja, a experiência do usuário, que é uma coisa complexa. A gente não pode simplesmente sentar e sair codificando. A gente tem que se preparar e planejar o que a gente vai fazer. Certo? Sim. Esse comentário seu é importante a respeito do impacto que as cores têm. A paleta de cores que você escolhe, né? A paleta de cores que você escolhe, ela pode determinar o fracasso ou o sucesso de um projeto. Exatamente. Isso. Bom, agora não é só o visual, a tela. Quando a gente fala de design de interação, o design pode não ser apenas através de uma tela. Hoje em dia a gente também tem interfaces guiadas por voz, né? O que é muito comum. Uma outra possibilidade é a utilização de chatbots, que significa a utilização de robôs que simulam uma pessoa conversando, ou seja, você consegue embutir no produto um atendimento ao usuário realizado por um robô. Isso também é design de interação. E nós temos também o conceito de microinterações. O que são microinterações? São os pequenos momentos em que o usuário e o design do produto interagem. Sabe aquela ocasião na qual você digitou uma senha errada e foi notificado que a senha estava errada através de um barulho, uma cor, um ícone animado mostrando que você fez alguma coisa errada? Isso é uma microinteração. Aqui no final dessa página eu coloquei a definição de chatbots e a definição de microinterações. Esses dois conceitos são conceitos importantes em UX. Mas tem mais coisa ainda. A gente pode falar da parte de conteúdo. Até agora a gente estava falando de estrutura da informação, desenho da informação, projeto das interações, mas o conteúdo do site também tem que ter a sua área específica no tratamento. E aí esse conteúdo ele tem que ser tratado para que ele seja apresentado de uma forma eficiente para o usuário. Essa matéria específica que estuda isso é chamada de UX Writing. Ainda nesse sentido, a utilização adequada de microcopy também é uma preocupação. E aí a gente tem dois conceitos importantes de UX aqui. O conceito de microcopy e o conceito de placeholder. O que é microcopy? São textos curtos e objetivos, bem escritos, que compõem a interface em alguma proposta de interação ou explicação, assim como um placeholder, um subtítulo explicativo ou label de botão, mas visando apelar para as esferas emocionais do usuário
criando um vínculo de alguma forma. Já um placeholder é uma pequena dica, uma pequena frase, uma palavra que tem o intuito de ajudar o usuário a entender como ele deve preencher aquele formulário. A gente vai falar mais sobre microcopy e placeholder nas nossas próximas aulas. Não preciso me aprofundar nisso agora. É só para vocês entenderem o que a gente está falando de tratamento de conteúdo. E esse tratamento de conteúdo inclui vídeo e música também. Também tem que ser estudado como parte da experiência do usuário. Outro aspecto, a edição de som. A escolha de sons para o site ou para o aplicativo também precisam ser levados em conta, e a concepção sonora tem que ter uma ligação conceitual com o projeto. Os efeitos sonoros que sejam utilizados, como a musiquinha que toca quando você liga o computador, lembrando o quanto ele é uma máquina excelente e moderna. Isso daí já é uma preocupação de experiência do usuário. Nós não vamos falar sobre todas as disciplinas que estão envolvidas aqui, até porque a gente tem um outro gráfico muito interessante, não só o do Dan Schafer, mas o gráfico criado pelo Philip Sackle. O Philip Sackle fez esse outro gráfico aqui, onde ele detalha melhor quais são as inúmeras disciplinas envolvidas na experiência do usuário, tá certo? Depois vocês podem pegar esse material aqui e olharem com mais calma todas as disciplinas que estão envolvidas nessa área de experiência do usuário. Vocês podem ver aqui embaixo a área de ciência da computação, projeto de interface de usuário, a arquitetura de informação, arquitetura, desenho industrial, fatores ergométricos e aqui na parte amarela a gente está falando de design de interação. A parte em cinza é a parte que tem mais a ver com o projeto de interface do usuário. Aqui dentro, motion design, desenho de comunicação, ou seja, como se comunicar, e assim vai. O usuário. O conhecimento a respeito do usuário é muito importante. Temos que analisar o usuário com os seguintes questionamentos. Quais são seus objetivos de vida? O que o usuário ouve das pessoas que estão à sua volta? Onde o usuário está ao usar a interface? Onde o usuário estava antes de usar a interface? Quais os métodos desta pessoa? Não, lê de novo. Tudo? Quais os medos desta pessoa? Isso. Ah, tá certo. Características físicas da pessoa, como altura, idade, perfil psicológico, como os gostos da pessoa, qual o ambiente que a pessoa está, sozinha ou em grupo, como o humor do usuário impacta no uso da interface. Vocês estão vendo que tem muito de subjetividade no estudo do usuário, para que você possa montar para ele uma interface adequada, que realmente atinja o propósito daquela interface. Então você tem que saber, inclusive, onde que ela está no momento que ela precisa usar aquele aplicativo do celular ou aquele aplicativo desktop. O que ela está fazendo, qual é o humor dela, qual é a hora do dia, quais o perfil psicológico da pessoa que vai usar aquele tipo de projeto. Então tem muito de subjetivo e a gente vai estudar a fundo o usuário através de todas essas subjetividades que estão sendo colocadas aqui. Por exemplo, se o usuário vai usar um aplicativo X para fazer tal coisa, a gente tem que saber o que levou ele a usar o aplicativo. Isso é importante para que você seja realmente efetivo na hora de resolver o problema dele. Fora as características físicas, altura, idade, etc. Agora vamos falar sobre a história da UX. Uma história rapidinha. Sobre a história, sobre como a UX evoluiu ao longo do tempo. Na década de 1980, a preocupação era se o produto estava funcionando ou não. Não havia nenhuma preocupação em gastar dinheiro com a usabilidade. Na década de 1990,
A preocupação era se o produto estava funcionando Esse tá e errado aí. estava dando dinheiro. Na década de 2000, os produtos começaram a se diferenciar pela usabilidade. A facilidade de ganhar passou a ser uma preocupação. Nessa época, surgiu Jacob Nielsen, considerado o guru da usabilidade. Ele elaborou as 10 heurísticas de Nielsen, que serão estudadas nas próximas semanas. Lembrando que a usabilidade é apenas uma das áreas que contribuem com a UX. Usabilidade, então, é uma parte da UX. E a gente vai estudar a usabilidade a fundo nas próximas semanas. Mas vocês podem perceber que houve uma evolução da maneira como se projetava interfaces, né, ao longo do tempo. No início, não havia muita preocupação com a usabilidade. A preocupação era se estava funcionando ou se não estava funcionando. À medida que o software deixou de ser um produto para poucas pessoas e passou a ser um produto utilizado por muitos, as interfaces começaram a se tornar uma preocupação mais frequente. Até que na década de 2000 se começou a definir usabilidade, ou seja, o software não tem que ser só um software que funciona direito e que dá retorno financeiro para a empresa. Ele também tem que ser um software que tenha uma boa usabilidade. E a gente vai entender isso em detalhes quando falar sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Depois da década de 2000, mais recentemente, ainda surgiu uma preocupação não só com a usabilidade, mas uma preocupação com outro conceito chamado de acessibilidade. A sua página está ótima, está bonita, está com uma boa usabilidade, mas ela está dando acesso a todo mundo? Uma pessoa com um problema de visão, ela tem acessibilidade na sua página? Uma pessoa daltônica, ela vai conseguir usar a sua página sem problema? Uma pessoa com autismo, no espectro autista, ela vai se sentir confortável em usar a sua página? A gente vai ver a gente vai ter uma aula só sobre essas questões de acessibilidade ainda esse mês, tá? Que é uma evolução até do que a gente chama de usabilidade. E aí, vamos começar pelo começo, criando ideias e problemas. Você teve uma ideia de um novo produto, ou você foi convidado a participar de um processo para criar um novo produto. Ninguém sabe ainda do que se trata, mas é uma ideia de um novo produto que vai surgir nesse trabalho que você foi convidado a fazer. E aí, de onde surgem as ideias? Você sempre tem uma ideia surgindo de um problema. Sempre vai ser a respeito de um problema para ser resolvido. Às vezes, o usuário, ele não tem condição de elaborar a ideia. E às vezes ele pode até não saber qual que é o problema que ele tem. É como o Steve Jobs dizia, né? Ele resolvia o problema que as pessoas nem sabiam que tinham. A ideia dele de design thinking era essa: vamos resolver o problema que os usuários nem sabem que tem. Então, existem técnicas de UX para a gente definir qual é o problema que a gente vai atacar e, em seguida, criar ideias para resolver esses problemas. As primeiras 3 técnicas são essas: Design Thinking, Design Sprint e Kanban. Vamos entender então essas 3 abordagens. O processo então de pensamento para se chegar a uma solução de um problema é definido no Design Thinking. São 4 etapas de Design Thinking. Vocês podem ver aqui que nós temos o descobrir, que é a primeira etapa, depois a etapa de definir, depois a etapa de elaborar e depois a etapa de entregar. Você vai ter aqui esses 2, vamos dizer assim, diamantes, onde se inicia com uma noção de problema, uma noção. E aí você vai descobrir mais informações a respeito desse problema, fazendo pesquisa. E essa pesquisa amplia os horizontes.
Em seguida, esses horizontes ampliados vão te trazer insights. Insights são ideias inovadoras. E aí você vai chegar num problema muito bem definido. Em seguida vem o processo de você criar uma ideia para resolver o problema, para terminar com uma prototipação. Nessa fase da ideação, você também amplia os seus horizontes para depois você prototipar. Eita, apertei alguma coisa errada. Para depois você prototipar uma solução para o problema. Bom, já deu para entender qual é a ideia do Design Thinking, mas a gente vai estudar um pouco mais a fundo cada uma dessas fases, tá? Começando pelo descobrir, que é a primeira fase. Ela é divergente porque ela abre possibilidades. Quando você parte do ponto aqui, ó, olha aqui em cima. Você parte de um ponto, e aí você vai divergindo as possibilidades. E aí eu chamo alguém para ler essa página para mim. A fase de descobrir começa com a definição do problema ou objetivo. No design, chamamos de discussões de insight, enquanto que em gestão de projetos definimos a definição do escopo do projeto. Independente as nomenclaturas e complexidades, o importante é compreender que em ambos os casos é preciso conhecer as premissas, restrições e requisitos para então definir as metas desejáveis. A descoberta do problema e de todos os questionamentos que orbitam o tema é a fase mais importante do trabalho, considerando que erros e omissões nessa fase podem repercutir e prejudicar todo o trabalho. Esta é a etapa mais importante de todo o trabalho, quando consideramos que as falhas e omissões deste início podem repercutir negativamente em todo o processo e gerar cargas de trabalho desnecessárias. Os profissionais de Design Thinking precisam ter 3 características. A primeira é a capacidade de pensar além do óbvio. A segunda é a percepção atenta aos detalhes. E a terceira é a previsão macro dos resultados. Definido o problema, inicia-se o processo de especulação das soluções. Nesta fase, os designers não estão ancorados na aplicabilidade dos resultados. Superficialidade é a regra. Eles deixam-se levar pelo fluxo livre das especulações. O encerramento dessa fase é o registro de todo o material gerado, independentemente de qualquer avaliação de viabilidade. Mesmo os devaneios mais utópicos ou as mais simples observações poderão ser aprimoradas, fundidas ou adaptadas nas fases posteriores. Muito obrigado, Débora. É o seguinte, a próxima fase é a fase de definição. É a fase onde a gente vai restringir e chegar numa definição exata do problema que a gente pretende atacar. Definir, convergente. A partir de todo o material coletado na fase anterior, tem início a interpretação das ideias e análise de toda a viabilidade. Todo o material deve ser analisado. Afinal, o eureka pode estar onde menos se espera. O ideal é que, no início dessa etapa, todo o conteúdo seja identificado e organizado. Normalmente, as especulações geradas na fase de descobrir são armazenadas em arquivos de computador ou anotadas em cadernos de ideias. Com as ideias armazenadas, o designer passa a organizar e avaliar cada uma delas, norteado pela viabilidade técnica, financeira, temporal, etc., e pela afinidade com os objetivos. As boas ideias podem ser refinadas, as não tão boas podem ser melhoradas ou se unir com outras, e aquelas notoriamente inviáveis podem ser descartadas ou aproveitadas em outro lugar. O que interessa é encerrar essa fase com algo bem delineado, para que o designer possa utilizá-lo como ponto de partida para as próximas especulações. Obrigado, Leidirene. A gente vai chegar num ponto no final dessa fase onde a gente vai estar com um problema muito bem definido. Ou seja, o problema está definido. Agora é a hora da gente pensar na solução do problema, certo?
E aí, para pensar na solução do problema, vem a fase de desenvolver. E a fase de desenvolver também é divergente, porque ela também vai ter uma abertura de horizontes. Desenvolver divergente. A terceira etapa é a exploração e aperfeiçoamento dos resultados obtidos na fase anterior. Ou seja, como na fase de descobrir, esta deve partir de um ponto bem delineado, entretanto, agora o objetivo não é o problema inicial, mas os resultados da fase anterior. A partir desses resultados, inicia-se uma nova fase de especulações, mas ao contrário da fase de descoberta, estas novas especulações demandam mais pesquisa e aprofundamento, sobretudo no que tange a viabilidade dos resultados. Por um lado, há menos trabalho considerando que o ponto de partida para as especulações já está definido, mas por outro, o dispêndio de trabalho será maior dado a necessidade de aprofundamento e pesquisa sobre os conceitos que serão elencados. Muito bem, então a gente está na fase em que a gente está pesquisando para desenvolver a solução do problema. Então estamos desenvolvendo uma solução, até que a gente chega no ponto, que é a última fase, onde a gente vai finalmente entregar o produto. E essa fase de entregar o produto, ou seja, chegar no produto que resolve o problema lá atrás, ela é convergente. A gente vai converger para um produto único, um produto final, uma ideia só, né? Ou seja, se a ideia é chegar num site que resolva o problema do usuário, esse site vai ser uma solução única, com tudo que já foi estudado nas fases anteriores. Entregar, convergente. Na última fase, o design analisa e trabalha os resultados da fase desenvolver, para entregar o produto final. Os melhores e mais organizados profissionais da área ainda irão além da entrega do objetivo. Arquivarão todo o material gerado, farão anotações sobre o desenvolvimento do trabalho e outras atividades para manter o registro organizado e facilmente acessível para referências futuras. Muito bem. E aí você tem, então, não só o arquivamento, a definição do produto final, mas toda a documentação gerada anteriormente pode ser utilizada no futuro, né? Então você vai ter uma documentação de todo o processo de design thinking. E design thinking é a primeira estratégia, a primeira técnica ensinada para que vocês possam utilizar no caso de experiência do usuário. Agora, tem também outras maneiras de fazer isso. Uma delas é o design sprint. Esse design sprint ele é feito sempre em 5 dias. E é uma técnica criada pelo Google. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Professor. Diga, Marlon. Eu tenho que usar só um ou eu posso usar os 3 juntos? Não, você pode utilizar só que você achar mais interessante naquele momento que você está considerando ou para a situação que te interessa mais. Às vezes você está numa equipe que todo mundo está familiarizado com design sprint. Então vocês vão usar o design sprint, né? Você não precisa necessariamente... O importante é você estar preparado e saber que existem várias técnicas e como que elas funcionam, para você não ser pego de surpresa. Se uma equipe virar para você e falar, hoje a gente vai trabalhar com design thinking, você já sabe do que se trata. Design sprint, a técnica do Google, e assim por diante. Aproveita, Marlon, e lê para a gente o que é design sprint. Criado pelo Google, a técnica determina que temos 5 dias para todo o processo e que em cada dia cumpriremos uma fase. Dia 1, empatia. É o dia de despejar sobre a mesa tudo que todo mundo sabe, para que todos saibam tudo. Em uma empresa, geralmente cada departamento tem um pedaço da informação. O comercial sabe o time de marketing, sabe o que o time de marketing não sabe, e vice-versa. Nesse dia, a história toda é contada e saímos com insights. Uma ser story simples e outro escopo para a semana. Dia 2. Cada participante
do time desenha suas ideias separadamente. Os consultores facilitam com técnicas que incluem na atividade até quem não desenha nem bonecos de pauzinhos. Depois, o grupo opina e vota nas melhores ideias. Dia 3. Esse é o dia de escolher uma ideia entre as mais votadas do dia anterior. Afinal, não dá tempo de prototipar tudo. Depois da decisão, é hora de desenhar um storyboard que vai funcionar como um mapa para o protótipo. Nesse dia, também são selecionadas as pessoas que irão participar da pesquisa no dia 5. Dia 4. Prototipar. É o dia em que se constrói o protótipo, que deve ser o mais realistic looking possível de ser feito em 8 horas. Em paralelo, uma parte da equipe prepara os testes do dia seguinte. Define e convida quem vai ser entrevistado, faz o roteiro, etc. Dia 5. Testar. O protótipo é posto à prova e as ideias apresentadas a outros que não são seus criadores. E tudo é submetido ao escrutínio dos usuários selecionados. No final do dia, o protótipo foi aprimorado e o que não deu certo descartado. No final do Design Sprint, um modelo tangível, já extensamente debatido, é o ponto de partida para um desenvolvimento muito mais assertivo e informado. Então observem que é uma técnica criada para deixar bem objetivo todas as fases que você tem, desde que você parte de uma ideia lá no dia 1, até você chegar num protótipo que é efetivamente testado. Então esse protótipo ele pode ser folhas onde estão desenhadas as telas do site. Não precisa necessariamente ser algo funcionando na tela do computador. Isso tudo aqui pode acontecer, inclusive, do jeito que está aqui, tudo isso pode acontecer sem nem ter o computador envolvido. Você pode estar apenas trabalhando em cima de folha de papel mesmo. Tá? Então o Design Sprint ele é muito interessante porque ele define em 5 dias, ou seja, numa semana, dias úteis de uma semana, você parte de uma ideia e chega num protótipo testado já. Porque no dia 5 você testa o protótipo. O que significa testar o protótipo? Vamos dizer que no dia 4 você já desenhou todas as telas do site. E aí, no dia 5 você vai chamar alguns usuários que vão ser entrevistados. E no dia 5 esses usuários vão dizer o que eles acharam do site que foi desenhado em papel ainda. E isso é claro que vai trazer muita informação importante a respeito do produto. O protótipo ele vai sendo aprimorado por conta dessas apresentações para usuários. Tá? Então esse é o Design Sprint, que também é uma abordagem muito interessante do UX. E a gente ainda tem o Kanban, que é uma coisa bem universal, que é usada para é uma técnica utilizada para diversas possibilidades. Uma delas é desenho de interface. Kanban. E como achar problemas para resolver? Isso é simples. Basta parar para pensar nos problemas que você tem no dia a dia. Pense em problemas que você possui hoje e que poderia ser ponto de partida para a criação de um aplicativo. Para isso, podemos utilizar a técnica Kanban, que vai ajudar uma pessoa ou uma equipe a organizar as ideias. Kanban é uma ferramenta de sugestão que facilita o registro e a visualização de tarefas, dinamizando o processo, otimizando recursos e diminuindo custos. Sua origem é japonesa e sua tradução, que em português significa cartão ou sinalização, dá a ideia de seu funcionamento. O Kanban é aplicado por meio de cartões coloridos, que podem ser post-its, colocados em quadros que constam as colunas ou listas de tarefas para fazer, tarefas em andamento, tarefas aguardando aprovação e tarefas feitas. O time ou equipe pode usar o Kanban para organizar os problemas e chegar às soluções. Então essa é uma forma visual de você trabalhar em equipe. Você tem uma equipe toda e você precisa colocar, de alguma forma, organizar as ideias da equipe de forma que todos possam visualizar aquilo que está acontecendo. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de Kanban e você pode colocar nela todos os problemas, por exemplo, que vocês elaboraram. Depois você pode colocar todas as ideias para resolver o problema, todas as ideias que vão ser eleitas para prototipação e assim por diante. Então o Kanban ajuda a organizar o trabalho, basicamente é isso. E aí nós temos então as 3 técnicas mais utilizadas para quando você vai
descobrir problemas e ter ideias para resolver os problemas. Mas não é só isso, claro, né? Depois de tudo que a gente tratou aqui a respeito da possibilidade de você achar o problema, depois de estudar, ter ideias a respeito de produtos que resolvam o problema e etc., você de alguma maneira vai ter que entregar isso para alguém, seja o seu chefe, seja uma diretoria, seja uma outra equipe que vai cuidar do desenvolvimento, não importa. Mas você tem que ter maneira para poder entregar isso. E aí essas possibilidades, como você faz para entregar isso para outras pessoas, é chamado de entregável. E eu vou mostrar para vocês 5 formas de você entregar isso para o seu chefe, para o seu gerente, para a diretoria da empresa, para outra equipe que vai trabalhar no produto, e etc. São 5 entregáveis, certo? E vamos entender então o que é entregável. Os entregáveis de projeto, então, são o resultado que se espera obter ao fim do projeto. Os entregáveis podem ser qualquer coisa: um novo produto, uma campanha de marketing, uma atualização de recurso, uma apresentação de vendas. Existem diversas maneiras de se entregar o resultado do processo de Design Thinking em UX. Vamos apresentar então 5 possibilidades. A primeira delas é o Card Sorting. Inspirado no Kanban japonês, ele permite visualizar as ideias elaboradas. O Card Sorting é considerada uma forma barata, rápida e eficaz para fazer a primeira etapa do design de informação centrada no usuário. Para utilizar o Card Sorting, é importante definir os seguintes aspectos. Conteúdo. Deve refletir o que você pretende avaliar. O ideal é listar os tópicos dos conteúdos que são mais acessados ou necessários para os usuários. Exemplo: contato, segunda via de boleto, manual de instruções, etc. Participantes. De preferência ao usuário final. Se não for possível, use pessoas que reflitam seu perfil do cliente. Essa amostra deve girar em torno de 10 pessoas. Cartões. Devem refletir o conteúdo em frases curtas e rápidas de serem lidas e compreendidas. É possível aliar imagens usando a escrita em uma face e a figura no verso para facilitar a compreensão. A dinâmica Card Sorting não precisa ser necessariamente presencial. Existem plataformas que rodam essas ferramentas online, como Optimal Sort, Simple Card Sort e UserZoom. Além disso, pode ser aplicada individualmente ou em grupos. A única recomendação é que sejam grupos menores de 3 a 5 pessoas. Obrigado, Ana. Vocês viram aqui na figura? Isso. Vocês viram aqui na figura que nós temos um card sorting com um monte de post-its. E esses post-its, inclusive, estão organizados por cor. Não dá para saber exatamente qual que é a diferenciação, mas é para vocês terem uma ideia desse estilo de apresentação. Geralmente é o seguinte: você fez lá todo o seu processo de definição do problema, depois definição do produto, e aí você precisa chamar usuários para você poder validar aquelas ideias. E aí o card sorting é uma possibilidade para você poder fazer, você chamar usuários e apresentar isso, essa ideia do produto para esses usuários e discutir com esses usuários o produto no caso. Além do card sorting, nós também temos o sitemap. Sitemap é mais fácil de entender, né? Sitemap é o mapa do site, é uma lista com todas as páginas de um site. Ele funciona como uma espécie de mapa, vocês podem ver um mapinha aí na tela, que irá ajudar e guiar um robô de busca ou um usuário a navegar e encontrar páginas no site. Para entender melhor qual é o seu propósito, vamos supor que a home do seu site seria a primeira página que fica aqui em cima. A primeira página do site ficaria aqui em cima. Então a home do seu site é a entrada principal de um supermercado e as categorias são as principais vias de acesso dentro do supermercado. Ao entrar no estabelecimento, o consumidor recebe em suas mãos um mapa
com todas as seções existentes e os produtos disponíveis. Então, observem que esse sitemap, ele descreve como é que eu vou dizer? Ele descreve a estrutura do site que você pretende montar. Tá? E ele é um entregável, porque se você entregar na mão de alguém o mapa do site, ela vai ter uma perfeita noção do que o seu site contém. Essa é a ideia do sitemap. Wireframe e protótipo. Coloquei os dois juntos porque eles têm muito a ver um com o outro. O wireframe é esse de cima aqui, que ele já foi apresentado lá anteriormente. É uma ferramenta que permite você entregar um projeto para alguém. No caso aqui, a gente está vendo wireframes de telas de um aplicativo de celular. Tá? E vocês observem que existe uma ligação de uma tela para outra, porque se você clica, ou seja, você aperta um botão numa tela, você é direcionado para uma outra tela. Então, essa é a ideia que nós temos aqui do projeto disposto através de wireframes. E o wireframe tem um quê de protótipo também, mas nós temos como fazer protótipos em cartões. Olha que bonitinho isso daqui. Outra ferramenta que pode ser utilizada, que transmite ao cliente exatamente o que vai ser projetado, é o protótipo. Ele é uma versão simulada ou amostra de um produto final, utilizada para demonstrações ou testes antes do lançamento. Agora, você tem duas formas de fazer o protótipo. A gente tem protótipos de alta fidelidade e de baixa fidelidade. Os protótipos de alta fidelidade são aqueles que você desenha na tela do computador mesmo. Você pode até simular o uso da tela do computador, ou seja, colocar botões que são funcionais. Na hora que a pessoa clica no botão, você é levado para uma outra tela e assim por diante. Não é o produto final, mas é um protótipo. E isso ajuda muito. Agora, um protótipo de baixa fidelidade, ele também cumpre a função. E ele também é eficiente. No caso de um protótipo de baixa fidelidade, é como está nessa figura aqui, ó. Você desenha as diversas telas do seu aplicativo de celular em cartões para poder apresentar em reuniões para o usuário. Isso facilita muito o processo, porque o usuário vai ter algo palpável para poder pegar nas mãos. E a gente ainda tem storyboard. Storyboard. No UX Design, o storyboard pode ser utilizado como um método para descrever visualmente as user stories do produto, facilitando sua compreensão. User stories, ou histórias de usuários, são um método estruturado de descrição concisa de funcionalidades sob o ponto de vista de um usuário. Então veja, o que nós estamos falando aqui é de uma história em quadrinhos que explica como que acontece a interação de um usuário com um aplicativo. No caso aqui a gente está falando de um aplicativo de celular, mas poderia ser um site de internet também. Então observe que você pode descrever as situações de uma forma muito didática, através de quadrinhos. Eu, que sou apaixonado por quadrinhos, acho fantástico essa técnica, porque você realmente define de forma muito didática e detalhada o que está acontecendo e como que o produto que você está criando pode auxiliar naquela metodologia, para explicar o que você quer dizer com aquele produto. Tá? E aí nós finalizamos as 5 técnicas entregáveis. Finalizamos também o nosso texto de hoje. Antes de passar para discutir outros assuntos com vocês, eu quero aproveitar que a tela está capturada e já vou trazer para cá a nossa página de hoje lá no Moodle. Então, hoje nós falamos sobre o que é o UX, experiência do usuário, aula online, tudo bem. A atividade prática de hoje já está aqui. Vamos falar sobre a atividade prática de hoje. Vocês vão desenhar o mapa de um site. É claro que o mapa do site já é um entregável, já é o final do processo.
antes do mapa do site, você tem que determinar o produto, que vai ser um site. Mas antes de você ter o produto, você tem que ter o problema. Então vejam que não é um trabalho simples. Inclusive, o trabalho vai demorar aí uma semana para ser feito. Vocês, aí, a data de entrega é no dia 22 de agosto, meia-noite. Então, o que acontece? Vocês vão definir um problema que vocês querem resolver com um site de internet. Vocês vão pensar nesse site e vão construir um mapa desse site para apresentar a ideia, o projeto desse site para mim. É isso que vocês vão fazer. Então, veja, o aluno deverá construir um mapa de um site que irá, no futuro, ser desenvolvido nas atividades práticas. Entendam, nós estamos iniciando com esse mapa do site um projeto que vai ser desenvolvido ao longo do semestre e vai ser um trabalho final do semestre, lá na última semana de aula. Vocês devem utilizar as ideias que estão nesse livro 1 que eu apresentei para vocês hoje, que inclusive está aqui para download, ó, livro 1, o que é o X. Professor, vamos lá então discutir. Essa atividade seria só um esboço inicial ou já tem uma ideia vamos dizer assim, desenvolvida? Bom, você pode partir de uma ideia já desenvolvida se você achar interessante. Mas como é uma ideia que é para a gente poder, como é que eu vou dizer para você? Para a gente poder exercitar a montagem do site em HTML e CSS durante o semestre, então seria interessante que seria uma ideia nova. Afinal, se a ideia já tá desenvolvida... Não, sim, eu falo tipo assim, é só um esboço inicial que você quer agora. Qual o nível de detalhe? Sim. É só um mapa de site mesmo, do tipo, a página inicial, ela leva a uma página que descreve a empresa, a uma outra página que descreve o produto, a uma outra página de contatos, a uma outra página que conta a história do produto, e assim por diante, entendeu, Arthur? Tranquilo. Por enquanto é algo mais de rascunho. Por quê? Porque a ideia é que a gente, nesse início, a gente comece a formar a ideia na nossa cabeça do produto que a gente quer desenvolver. E que a gente vai começar a desenvolver no comecinho do mês que vem, depois que a gente tiver feito toda a passagem pelo conteúdo de experiência do usuário. Professor, mas essas ideias que serão levantadas e escrever o passo a passo, o que vai conter em cada página, já precisa ter o visual, por exemplo, você colocar lá a sequência, que vai ter um título, alguma coisa, tentar fazer um desenho, ou você só quer saber o grosso? Não, é só o mapa. Você imagina que em cima tem uma caixinha escrita página inicial, ou index, sei lá, página inicial. Aí embaixo você tem as páginas que aquela página inicial leva. Sitemap. Observem aqui esse mapa do site aqui, ó. Você tem uma página inicial aqui em cima que leva a essa página, que leva a essa e a essa. Essa aqui especificamente leva a outras páginas de baixo, que leva a outras páginas e assim por diante. Eu quero só os quadradinhos com o nome de cada página, o que ela faz. E a ligação entre elas todas. Todo mundo entendeu qual que é a ideia? Por enquanto é só uma coisa bem a grosso modo mesmo. Diga, Lucas. E tem alguma ferramenta para deixar bonito, que nem tá lá na apostila? Para deixar mais assim, de vez ser no papel, fazer uma coisa mais bem feita? É o seguinte, Lucas, a melhor ferramenta é aquela que você não vai ter que gastar tempo aprendendo, mas se você resolver gastar tempo aprendendo uma ferramenta, eu sugiro que você use uma ferramenta gráfica dessas de apresentação, como se fosse PowerPoint, mas a gente tem ferramentas gratuitas aí que trabalham bem com isso também. Existem algumas ferramentas gratuitas que você pode utilizar, inclusive, online, você não precisa nem baixar no seu computador. Você já ouviu falar do Canvas? Já ouvi. O Canvas é uma delas, né?
E geralmente o Canvas permite você criar materiais com um visual bem bonito. Se a ideia é fazer um visual bonito. Agora, se você quer só fazer quadradinhos dentro do Word e ligá-los, ou dentro do PowerPoint que seja, também está valendo. A importância aqui é como é que eu vou dizer? É vocês entrarem em contato com essas técnicas de UX e, ao mesmo tempo, os currículos do João Pedro ele faz no Canvas, olha que legal. E, ao mesmo tempo de você entrar em contato com essas primeiras técnicas de UX, ao mesmo tempo você começar a refletir sobre qual é o projeto de site que você vai desenvolver durante o semestre. Entenderam? Então pode ser feito na caneta mesmo, papel, tirar uma foto, coisa mais simples. Também. Vocês viram que lá na apostila tem algumas técnicas que são desenhadas no papel. Não tem problema nenhum, você pode fazer no papel também. Sem se preocupar com a ferramenta. O que importa é o que vai sair da cabeça de vocês. À medida que a gente for aprofundando, é claro, o conteúdo dessas aulas, desses livros que eu coloco à disposição de vocês, para vocês utilizarem, esse conteúdo ele também vai se tornando mais complexo e mais robusto, né? Os livros vão ter mais páginas, mais material. Nesse primeiro, são só essas 30 páginas desse primeiro material mesmo. E aí eu quero que vocês agora, nesse primeiro momento, esse trabalho ele é individual, talvez ele fique individual até o fim do semestre. Aí a gente vai ver, né? Porque a partir do mês que vem nós vamos começar a ensaiar uma volta ao presencial. Então pode ser que no futuro a gente junte em duplas para poder desenvolver esse projeto. E aí no futuro talvez até em trios, não sei. Mas por enquanto a gente vai trabalhar individualmente. E aí eu pergunto para vocês, alguém já tem alguma ideia na cabeça de um site, de algum negócio? Vamos dizer que o Rafael trabalha numa loja de produtos para animais. E ele resolveu que ele vai construir um site para a loja onde ele trabalha. Isso é interessante, porque ele talvez esteja fazendo um projeto para essa disciplina, mas alguma coisa que ele vai utilizar profissionalmente. Certo? Então, pensem em coisas que podem, às vezes, até ser aproveitadas profissionalmente por vocês. Vamos lá, vamos pegar um outro aqui. O João Pedro gosta de uma certa banda de rock. E aí ele resolveu fazer um site para o fã-clube daquela banda. E aí isso também é um projeto que pode ser desenvolvido aqui na disciplina. O Herbert tem contato com uma ONG que distribui, refeições no fim de semana para pessoas necessitadas, e ele quer fazer um site que angarie doações para a ONG. Um site para uma escola de idiomas. Interessante, Ana. Com certeza, por que não? Para apresentar a escola de idiomas e ela ter uma presença digital, né, na internet. Hoje em dia é fundamental, qualquer empresa que seja, ter uma presença digital. Então, a primeira coisa para fazer isso é você começar com um site estático. Mas no futuro eu quero que ele seja dinâmico, que o aluno tenha um login para acessar material e conteúdo. Tudo bem, vocês vão chegar lá, vocês vão conseguir fazer isso também. Mas nessa disciplina a gente vai começar com o básico, que é projetando a experiência do usuário e depois implementando um site estático. Então eu quero que vocês aproveitem esse tempo agora. Nós temos ainda 20 minutinhos para vocês começarem a pensar nisso
e colocar a ideia no papel. Pode ser no computador, vocês podem abrir o PowerPoint no computador de vocês, ou vocês podem colocar no papel mesmo. Pega uma folha de papel e começa a rascunhar alguma coisa que vai ser uma estrutura chamada sitemap do projeto de vocês. Muito bem. E depois não deixem de postar lá no Moodle, que a postagem vale ponto. É uma atividade prática do dia de hoje. E vale também, é claro, a presença. Então tá ótimo. Se vocês precisarem de mim, lembrem-se que vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Mas antes de encerrar, eu queria discutir uma coisa com vocês. Eu já falei para vocês que a gente está num processo organizado pela administração do campus para que a gente retorne para o presencial a partir do mês que vem. Eu quero fazer a pergunta: quem de vocês vai considerar a volta para o presencial porque considera que é da forma presencial que vocês vão aprender melhor a disciplina, que vocês vão se sentir mais à vontade? Quem acha que vai voltar para o presencial? Pode colocar aqui no chat. Senhor, no primeiro momento, eu acho que eu prefiro continuar no remoto. Certo. Mas para frente, no semestre 2022, eu acho que melhor. Entendo. Então, eu perguntei primeiro quem considera fundamental a volta para o presencial. Porque é o seguinte, gente, educação à distância não é para todo mundo. É claro que aqui como é que eu vou dizer? Num curso de tecnologia, é normal que vocês se sintam mais à vontade para trabalhar com educação à distância, né? Mas o Gustavo aqui, provavelmente estarei fora de Uberaba nesse semestre. Se estivesse, preferiria o presencial. Então, a pergunta é, a maioria que vai preferir trabalhar à distância, continuar trabalhando à distância. Muito bem. Porque é o seguinte, se não tiver adesão nenhuma para o presencial, não vai fazer sentido eu sair de casa e ir até a escola para dar a aula que nós estamos dando aqui. A aula que eu estou dando aqui na minha casa, no meu escritório. Não vai compensar eu sair de casa e ir até a escola para poder dar aula para todo mundo no Google Meet. Não faz sentido. Concorda? Aí eu vou lá, chegando mais no fim do mês, eu vou conversar com o coordenador e explicar para ele. Não tem nenhum professor, não tem nenhum aluno que pretende voltar para o presencial. Não tem nenhum aluno interessado nas aulas presenciais. Então eu vou continuar no EAD. Tá? É claro que na hora que a gente começar a trabalhar com HTML, com CSS, a gente vai começar a ter mais problemas. Né? A gente vai ter problemas. É claro que esses problemas são contornáveis. No semestre passado, a gente fazia o seguinte: a pessoa não conseguia resolver um problema qualquer. A caixa não encaixava no site, no lugar onde a pessoa queria. Como que a gente fazia? A pessoa mandava os arquivos para mim por e-mail, eu fazia testes e resolvia o problema no código e respondia a ela: olha, o erro estava na linha tal, que você esqueceu de colocar o atributo tal, etc. Ou seja, dá para resolver essas questões também à distância. Mas esse tipo de problema é muito mais facilmente resolvido se está todo mundo no mesmo ambiente, né? Numa aula presencial. Então, ao longo desse mês agora, a gente vai continuar discutindo isso, porque até o final do semestre, até o final desse mês, provavelmente vão me consultar. E aí, suas aulas de fundamentos vai voltar? Vai começar a ser híbrida? Ou seja, você vai estar na sala de aula lá no instituto, dando aula para alguns alunos no presencial e para outros EAD? Que é essa a ideia? Se eu não tiver nenhum aluno interessado no presencial, aí a gente continua do jeito que está. Pensem nisso, reflitam sobre isso, e a gente vai continuar discutindo isso na nossa próxima aula semana que vem. Um abraço a todos e boa semana.
Ô, professor, posso fazer uma pergunta pro senhor? Claro. Então, eu e a Débora, a gente entrou por transferência. Sim. E, se eu não me engano, eles conseguiram acertar nossa matrícula quinta, sexta-feira. Aí, a gente não pegou as aulas e não estava sabendo dos trabalhos ainda. Tinha um trabalho para ontem. Tem como a gente fazer? Vocês não só vão ter a nota sem desconto nenhum, porque vocês não fizeram atrasados, vocês não estavam matriculados, Everett. Certo. Como vocês também vão ter a presença, tá? Certo, então. Porque quando você entra lá para registrar a presença, ele diz lá, este aluno entrou tal data. O sistema ele tem essa esperteza. Então, você pode postar o trabalho lá, você e Débora, e os outros também que possam ter entrado depois, vocês podem postar lá no Moodle, que eu vou avaliar e vou dar nota sem problema nenhum. Agora, Certinho, professor. eu queria pedir um favor para você. Minha memória é muito ruim. Minha memória é péssima. Na hora que você for fazer o texto, porque o primeiro trabalho é um texto, né? Onde você se apresenta. Certo. Você coloca lá no final o seguinte, aluno matriculado apenas no dia tal. Só coloca isso para eu me lembrar, tá bom? Certinho, professor. Faça isso também, tá, Débora? Certinho então, professor. Obrigada. Perfeito, gente. Então, agora sim, uma boa semana para vocês e até a segunda que vem. Até a segunda, professor. Show de bola, professor. Valeu, professor. Boa noite. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.